E aí pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma notícia que saiu num estudo que um único arranhão em panelas antiaderentes pode colocar sua saúde em risco com substâncias tóxicas, diz o estudo. E segundo a pesquisa, apenas 5 centímetros é suficiente para causar danos à saúde com os chamados produtos químicos eternos associados ao câncer, autismo e infertilidade. Então, gente, antes de mais nada, eu ia pedir para vocês, como sempre, se inscreverem no canal. Então, cliquem no botão inscrever-se, quem não está inscrito, e ative as notificações clicando no sininho. Sempre que tiver um vídeo novo, vocês serão lembrados, tá? E não se esqueça também de curtir o vídeo e compartilhar, deixar seus comentários também, porque sempre que vocês fazem isso, esse vídeo, esse canal, ele é recomendado para mais e mais pessoas, e aí elas vão estar assistindo esse conteúdo de qualidade sobre câncer, sobre oncologia integrativa, funcional, tratamentos complementares, alternativos, notícias sobre câncer, pessoas famosas, tratamentos novos, e sempre com essa linguagem simples, tranquila, que vocês possam entender sem problemas, tá? Então, indo ao texto, ao artigo de hoje, um único arranhão em panelas antiaderentes pode colocar sua saúde em risco com substâncias tóxicas, diz estudo. Então, esse recente estudo australiano viu que pelo menos um arranhão de 5 centímetros em uma panela antiaderente pode liberar no alimento e você acabar ingerindo milhões de partículas tóxicas de microplástico. Então eles fizeram esse estudo e viram, né, que se você arranhar, então normalmente utilizar um metal, né, alguma coisa de metal ali para poder, um garfo, né, uma faca, uma colher, e arranhar o revestimento antiaderente pode liberar plásticos no seu organismo, e esses plásticos você vai ingerindo, né? Foi utilizado principalmente as panelas de Teflon, tá? Então ele fala que quando utiliza qualquer utensílio de metal, as panelas antiaderentes liberam até 2,3 milhões de microplásticos tóxicos que são liberados. E qual é o grande problema, gente? O grande problema é que o Teflon faz parte dessa substância, né, dos perfluoroclorados, e esse tipo de substância ela fica no nosso organismo durante anos, né? Por que fica no organismo durante anos? Porque o nosso fígado ele tem dificuldade de metabolizar, de transformar essa substância para que ela seja eliminada pela urina. Então, ela vai se acumulando conforme a gente for usando a panela de Teflon arranhada, tá? Então, aqui por isso que ele fala produtos químicos eternos, porque o nosso corpo tem dificuldade de eliminar. E não só o nosso corpo, mas também a própria terra, a natureza. Ela não consegue transformar, né, as bactérias ali, então se acumula na natureza, nos lençóis freáticos e no ambiente, né? Então aqui ele fala que existem 4.700 substâncias dessa classe, e o Teflon é uma delas, e teve esse estudo aqui de 2020 que mostrou que 99% dos norte-americanos têm níveis detectáveis no sangue dessas substâncias, e estão associadas a autismo, infertilidade e câncer também, né? Então aqui é a capa do estudo, e realmente são uma grande preocupação os plásticos e principalmente o Teflon também, porque eles são muito utilizados não só nas panelas, mas em vários outros produtos também, né? Os perfluoroclorados principalmente, né? E então assim, eles têm relação com fertilidade também, com infertilidade, na verdade, né? Além daquelas outras doenças. E aqui ele fala, né? Após ingerir os produtos químicos com perfluoroclorados, eles permanecem muitos anos no corpo e saem lentamente na urina. Alguns cientistas calculam que o processo pode levar 10 anos a partir da primeira ingestão e não se decompõe no meio ambiente. Não imagina você utilizando aquilo por anos e anos e anos. Então, o primeiro que você consumiu vai ser eliminado 10 anos depois, mas só que você já acumulou tanto no seu organismo que às vezes já pode estar causando várias reações, né? Então, assim, ele aqui vai falando dos estudos, né, que descobriram que crianças expostas a essas substâncias ainda no útero eram mais propensas a desenvolver autismo e tinha relação com câncer de rim, testículo, ovário, próstata, tireoide e câncer de medula, né? Leucemia, quando atinge a idade adulta. Então, vários outros estudos também mostraram mostraram essas relações, e aí nos Estados Unidos começou a ser proibido, né? Em roupa de cama, por exemplo. Então, realmente são produtos químicos que são perigosos.
O Teflon teve uma grande polêmica. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube, um pouquinho antigo já, mas procurem uma de panelas, né? Qual a melhor panela utilizar, porque eu falo sobre a questão do antiaderente, falo do Teflon. E fala da história do Teflon, né? Aqui, né, nesse artigo tem toda a história, mas ele foi descoberto, foi utilizado por várias pessoas, várias empresas, até a NASA, e aí começaram a ser utilizado em panela. Só que depois teve um fazendeiro, uma fazenda próxima a Dupont, que era quem fabricava, que descobriu que as vacas estavam morrendo e tinham pessoas morrendo, e ele foi atrás, correu, investigou e viu que o lençol freático, né, os rios, estavam contaminados com substâncias que eram utilizadas para a produção do Teflon. Só que aí ele tentou entrar na justiça, foi perdendo, não sei o que, só que aí depois ele conseguiu comprovar, sozinho ali, depois de muita luta, conseguiu comprovar que o Teflon tinha esse poder, esse potencial de, de matar, né, de causar várias doenças. Né? Então foi uma luta bastante pesada para uma única pessoa, que depois recebeu ajuda, né? Mas ele era a cara da ajuda. E a gente tem um problema aqui também, né, que fala que a questão não é só arranhar e ingerir os plásticos, mas quando o Teflon é aquecido demais, ele também libera substâncias que elas vão o plástico, o Teflon, ele vai se desintegrando também, então a gente também acaba ingerindo essas substâncias, não só pelo fato de arranhar, mas só pelo fato de utilizar em temperaturas muito altas também, né? Então, assim, é realmente muito, muito perigoso, e a gente não deveria usar substâncias antiaderentes, por incrível que pareça, né? Vocês sabiam disso? Coloque aí nos comentários, tá? Bom, e aí que ele fala do ácido perfluoroctanóico, que era a substância que estava contaminando lá os solos e tal, e aí conta toda a história aqui que aconteceu, que a gente não precisa passar. E esse é o documentário, ó, Dark Waters, O Preço da Verdade. Assistam esse documentário que fala a história toda do Teflon, tá? Então vale a pena vocês procurarem esse documentário que conta a história aí do da descoberta do Teflon e depois da descoberta do fazendeiro lá para poder comprovar que estavam matando as vacas, enfim. Então, bastante interessante isso. E aí depois o Teflon foi sendo proibido de ser utilizado com esse ácido perfluoroctanóico, e hoje em dia a gente tem um Teflon de um pouquinho melhor qualidade, mas ainda assim são substâncias químicas que a gente vai ingerindo ao longo de anos e anos e anos e anos e anos, só com microdoses, só que são microdoses cumulativas porque o nosso organismo não consegue eliminar, né? Então, se um pesquisador vai lá, faz uma dosagem, a dose é muito mínima, não causa problema, mas imagina aquela dose mínima durante anos e você não conseguindo eliminar aquela dosagem, né? Então isso pode comprometer realmente o nosso organismo. E aí, aqui tem umas fotos aqui, né? Devo descartar minhas panelas? Então, na verdade, o que a gente deve fazer? É utilizar panelas de melhor qualidade. E quais são as panelas de melhor qualidade? São as panelas de cerâmica, né? A de ferro, mais ou menos, mas tem panelas de vidro, cerâmica e de aço inoxidável ou aço cirúrgico. Elas são as melhores panelas porque elas não soltam substâncias que causam problemas cancerígenas ou que possam interferir com o nosso organismo, causando infertilidade, né? Ou outros problemas. Então, elas são realmente as melhores. Então, a gente poderia tem que estar escolhendo. Elas não são antiaderentes, então às vezes elas grudam o alimento, mas é preferível que o alimento grude do que a gente tenha problemas na nossa saúde, certo? Então, foi uma notícia, um artigo interessante, falando sobre um tema interessante, e espero que vocês tenham gostado, tá? Vocês sabiam disso, que o Teflon pode causar problemas para a saúde? Sabiam? Já tinham ouvido falar? E sabiam que realmente é um grande problema? E sabiam das alternativas? Coloque aí no comentário o que vocês acham, tá? E a gente se vê então no próximo vídeo.